O rap ganhou força nas periferias dos Estados Unidos, se popularizou no Brasil e agora vive uma nova cena em BH. O rap é a força, o rap é a coragem, o rap é a atitude. Essa cultura street e de massa acaba se misturando com outra coisa que é uma das maiores paixões do estado, o galo. Eu nunca vi nenhum outro clube pegando o hip hop de tão intenso assim. Ele não pegou só a música, ele pegou o grafite, ele pegou o DJ, ele pegou o MC, ele pegou até os poetas. É o cara que tá ali no jogo, é o cara que tá ali protestando, é o cara que tá ali cantando, é o cara que tá ali pichando, fazendo grafite. A cultura hip hop ela resiste, e o atleticano ele resiste muito também. Por que o galo é rap? Porque o galo é a atitude. Peleja e a Netshoes me trouxeram aqui para entender por que BH é rap e por que o rap é galo. Não é de hoje que o rap mineiro vem fazendo barulho pelas ruas do estado. A cena de hip hop em Minas e principalmente na capital Belo Horizonte já existe pelo menos desde os anos 80. Mas na última década as rimas daqui ganharam o país e o ritmo se consolidou de vez como um dos mais influentes do estado. Para entender melhor esse fenômeno, eu conversei com a Lírios, que é MC e produtora musical em BH. O movimento que fez isso tudo acontecer, com certeza, é o Duelo de MCs, que é feito por um coletivo que chama Família de Rua. Eles fazem a batalha no viaduto Santa Teresa. Tem uma galera que vem de fora e fala assim, nossa, essa é uma batalha debaixo da ponte, com até um pouco de preconceito, mas quando você vai lá, você entende a necessidade do movimento acontecer naquele espaço. E hoje tem um palco, hoje eles conseguem ter uma estrutura para colocar equipamento de som, graças a essa ocupação, assim. Então tem uma questão toda ideológica e política de movimento social. E aí revelaram Cris MC, a Clara Lima, o FBC, o Roche também. Então as pessoas foram se conhecendo a partir do movimento que o Duelo de MCs fazia na cidade. Aqui é o solo sagrado do freestyle nacional, dos improvisos, Duelo de MCs, onde foi o início das batalhas, onde até hoje fica lotado, onde é referência. A meca do rap mineiro. Estamos dentro dela aqui, o reduto do underground mais legítimo. Thiago, por que a maioria dos MCs de Minas torcem pro Galo, cara? Acho que a torcida do Galo, o contexto do time, do quanto sofreu para chegar onde tá, de ser mais difícil, até isso linka um pouco com o rap, sabe? Que pro rap também sempre foi mais difícil e tal. Mas eu percebi mesmo quando teve a música Contra o Vento. Vou pro estádio assistir, hoje o time vai jogar. Eu recebi uma ligação da galera lá do Atlético falando que ia ter uma música de aniversário e que ia ter outros MCs e eu não sabia quais eram esses outros MCs. Só de ter a oportunidade de fazer uma música pro Atlético, eu já falei, nossa, que da hora, uma forma de eternizar, de manter vivo ali aquela chama. E na hora que eu descobri ali quem eram os outros MCs, eu fiquei muito feliz também pela representatividade que o som teria e por eu ser fã daqueles caras e eles torcerem pro Galo. E aí eu acho que o Galo foi tendo a percepção, o feeling também de perceber que a galera ali torcia pro Atlético, porque é uma postagem que um faz, é uma camisa que o outro faz. E aí, na hora que eles perceberam isso, naturalmente já pensaram em unir, porque é uma coisa muito boa. Pra galera do rap, pra arte de periferia em si, quando o time se interessa e potencializa sua voz, dá um outro contexto, uma outra dimensão, você atinge mais pessoas que às vezes precisavam ouvir aquilo. Eu vou no estágio desde pequeno e eu sempre tive aquela expectativa tipo, de poder estar somando com o Galo em alguma coisa. E estar somando com o Galo na música, pra mim é uma parada muito especial, porque é uma parada que eu vivo, que eu faço por amor também, né, mano? Não é só um time que a gente torce, assim, também. É um time que a gente vive mesmo a parada. Tipo assim, a gente ama o Galo. O Galo pode estar, tipo, não precisa nem de estar em divisão nenhuma. A gente vai estar lá acompanhando. Como o rap é uma parada bem expressiva, assim, né? Sempre tá aí pegando, né, no dedo da ferida das coisas, então tem tudo a ver com o Galo, né, mano? Tipo assim, um Galo preto e branco,
Isso também é uma cultura que vem ali do Galo, ali, principalmente do Reinaldo, ali da época da ditadura. O centroavante Reinaldo tinha feito declarações em que defendia a volta da democracia. É o cara que veio com isso, deixou esse legado e tem que representar essa parada, tem que falar mesmo, não pode ficar calado. As pautas que o Reinaldo defendeu no passado seguem vivas até hoje nas arquibancadas. E uma das responsáveis por levantar essas bandeiras é a resistência alvinegra. O Atlético é o clube do povo, velho, é galão da massa. É um clube popular, nos dois sentidos da palavra. Tanto popular de famoso, de difundido, quanto popular do povo. É uma coisa que culturalmente está muito atrelada à outra, assim. Eu vejo as coisas se misturarem muito, tanto na formação do torcedor, como na formação do consumidor de rap. E não só do consumidor, mas de onde sai o rap, de onde é produzido o rap. Então, os artistas de rap, eles saem da periferia, né? Da cultura hip hop como um todo, toda a cultura ela emerge da periferia e é dali que emerge principalmente o torcedor organizado. Então ele traz o rap com ele para dentro da cultura do torcer e vice-versa. Quando a gente está vindo para o jogo no Mineirão, quando a galera vem das regionais, geralmente vem todo mundo no mesmo ônibus, quando a gente está de caravana indo para fora para ver o jogo do Galo, sempre vai ter um rap tocando, vai ter um Racionais tocando, um Facção Central, o Djonga que veio agora. Então o rap ele tá presente o tempo todo. A essência do Galo tá muito associada à cultura hip hop como um todo. O Atlético tem tudo a ver com o rap por uma questão de energia mesmo, de acreditar, de falar assim, não, a gente caiu agora, mas daqui a pouco a gente vai levantar e vai levantar muito alto. E o rap é assim também. O Galo é rap, o Galo é amor, o Galo é cultura, o Galo é resistência, o Galo é tudo isso. Eu acho muito legal quando torcedores de outros times que curtem o rap, que curtem o meu trabalho, falam assim, cara, apesar de não torcer pro time que você torce, essa arte ficou muito da hora. Gostaria que algum MC do meu time também fizesse isso. Futebol também é isso, é um gatilho, sabe, de conversas, de ideia, de mudança. Eu vejo o futebol e a arte muito parecido, a arte, sabe? Atrelar a cultura hip hop, não só o rap mesmo, mas a cultura hip hop ao futebol, com certeza, principalmente da nossa geração pra frente, vai resgatar e vai ser uma arma aliada pra gente trazer o povo de volta pro estádio. O Atlético é um clube de massa que carrega uma identidade popular da rua. E o rap é um ritmo que existe para representar e defender essa cultura. Quando as letras falam de racismo, opressão, desigualdade, violência policial, retratam grande parte da realidade dessa torcida aqui. E essa mistura é um fenômeno muito poderoso. Se fosse pra fazer rima hoje, sim, eu ia falar de Galo. Vou falar nisso no rap por nada que eu sou bobo. A vida aqui é fogo. Eu sei que a vida não é futebol, mas muitos tratam a vida como um jogo. E se tratam como um jogo, eu vou recapitular. Se é pra fazer rap nesse solo sagrado, hoje eu sou titular. Eu sei que a vida é assim, a gente entrega sentimento na bandeja. Hoje fazendo rap aqui tranquilo no canal Peleja. Se é pra falar de futebol, eu lembro que a casa cai. Eu lembro do Galo, do estádio, também lembro do meu pai. Eu sei que você lembra da sua família também. Nisso aqui eu tô no assunto. E se é pra falar de família, de futebol, uniu a gente, tamo todo mundo junto. E é melhor você perceber que a responsa aqui é minha. Sou rap em cada escrita e futebol nas 4 linhas.